Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais O Reino de Deus em 7 minutos. E hoje eu quero compartilhar com vocês de uma passagem bastante interessante, que é Mateus capítulo 1. Muitas pessoas, muitos cristãos não gostam de ler genealogia na Bíblia. Mas desde a primeira vez que eu li Mateus capítulo 1, Deus falou profundamente ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado na minha vida já há anos nessa passagem. Então que você tenha um pouco de paciência para que nós possamos ler então alguns versículos aqui de Mateus capítulo 1. Diz assim no verso 1: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou Amatã, e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Queridos, nesses versículos, exatamente 16, fala-se de 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio e 14 gerações do exílio até Jesus. Ou seja, fala de dezenas de pessoas, e que quer dizer, na verdade, dezenas de personagens bíblicos, alguns bastante conhecidos, outros nem tanto. Mas eu quero falar exatamente com você sobre essa questão. Cada pessoa, enquanto estiver na terra, cada um de nós, enquanto estamos na terra, estamos gerando uma história. Nós estamos escrevendo uma história. Mateus capítulo 1 me fala da história de várias pessoas. Não são apenas nomes registrados dentro de uma genealogia, mas são histórias que estão sendo escritas através de um relacionamento com Deus. E nessa manhã, então, eu quero que você, meu querido, minha querida, você que me escuta, você que me ouve, você que me assiste aqui nos vídeos, pare e pense uma coisa extremamente importante. Qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história da sua vida? Aqui a Bíblia relata a história de várias pessoas, por exemplo, Abraão, conhecido como o pai da fé, Isaque, o seu filho, o filho da promessa, aquele que foi ser sacrificado para Abraão, aquele que se deixou sacrificar numa tipificação do Cristo que seria sacrificado em nosso lugar. Nós vemos aqui Jacó, do qual foi geradas as 12 tribos. Nós vemos a história, por exemplo, de Judá, da tribo de Judá, da onde veio Davi. Nós vemos a história de Boaz, que acolheu a Ruth. Vemos a história de Raabe, que salvou ali os espias. E assim por diante. Vemos a história de Jessé, que foi pai de Davi. Vemos a história de Davi, que foi pai de Salomão. Você, em breves versículos, em breves relatos de uma genealogia, nós vemos a história de homens que acertaram, vemos a história de homens que erraram, vemos a história de homens que se consertaram, homens, mulheres que geraram algo, que construíram algo, que ficaram registrados na história. E eu te pergunto, querido, o que tem ficado registrado a teu respeito?
Qual é a história que você tem construído? Não tem como, enquanto você estiver na terra, ou você vai escrever uma história de sucesso, ou você vai escrever uma história de fracasso. Qual é a história que o seu casamento, por exemplo, tem deixado na terra? O seu casamento tem deixado uma história como um modelo a ser seguido, ou você tem deixado a história de um casamento falido? Qual a história que você tem escrito a respeito, por exemplo, do seu chamado, do seu ministério, da sua vida espiritual? Você é alguém como Paulo que pode ser imitado, ou você é alguém que envergonha o Evangelho? Eu quero que você entenda isso. Qual a história que você tem escrito, por exemplo, na criação dos seus filhos? Ou você como filho, qual a história que você tem escrito para gerações que estão por vir? Você jovem, você tem escrito uma história de sucesso espiritual ou uma história em que você tem se afastado dos caminhos do Senhor? Mateus capítulo 1, falando da genealogia, meu querido, minha querida, traz verdades para nós que são extremamente importantes. A nossa vida é uma eterna construção de uma história. E essa história ela vai ficar registrada, se não em livros, vai ficar registrada no coração de pessoas, na mente de pessoas, para sempre. E é por isso que eu e você temos que estar preocupados sim, escrever uma história segundo a vontade de Deus, escrever uma história segundo alguém que cumpre o propósito de Deus, e não alguém que vive fora dos propósitos e dos princípios e dos valores do reino. Qual a história de cristianismo você tem escrito? Você tem escrito uma história de sucesso ou de fracasso? Você tem escrito, por exemplo, uma história em que você é uma pessoa avarenta ou uma pessoa generosa, uma pessoa que perdoa ou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que fala a verdade ou uma pessoa mentirosa, uma pessoa que trabalha ou uma pessoa que não faz nada? Qual é a história de vida você tem gerado? Nós não vamos viver eternamente, mas a nossa memória, a nossa história, aquilo que nós formos, aquilo que a gente viver, aquilo que a gente gerar, será eterno. Então a minha preocupação nesse dia é desafiar você a se preocupar com a história que você está escrevendo em todas as áreas da sua vida. E eu espero, em nome de Jesus, que a sua história seja uma história de sucesso. Que Deus te abençoe.